Nesse vídeo aqui, você vai aprender a vender mais sem aumentar seus custos, usando estratégias simples de se aplicar para que você se torne o quanto antes uma máquina de vendas. A partir de hoje, eu vou te mostrar como melhorar as vendas do seu negócio, como encontrar o cliente ideal, a abordagem correta para você fazer uma boa prospecção de clientes, aumentar as vendas pelo WhatsApp, no orgânico sem gastar nada a mais com ferramentas pagas, anúncios, nada disso. Então, a gente vai seguir um passo a passo para você identificar melhor o seu cliente, como que conversa com o seu cliente, como que efetua a venda, como que passa o preço e fechamento de vendas. Então, tudo isso vai estar aqui nesse vídeo. Então, eu te peço que você fique aqui comigo até o fim, porque a gente tem muita conversa por aqui. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sheila Antão, eu sou mentora de negócios, eu já tenho aí mais de 7 anos atendendo pessoas que querem melhorar suas vendas, que querem aumentar seu faturamento. Os resultados são bem expressivos, inclusive, né? De faturamentos que lucram 3 vezes mais, 4 vezes mais, gastando pouco tempo do dia, isso é muito importante, uma rotina tranquila, uma rotina leve de vendas e fazendo muito mais dinheiro em menos tempo, com muito menos esforço. Porque com a técnica de vendas correta, você consegue atingir muito mais. Então, vem comigo, vamos embora direto ao assunto para você vender mais sem aumentar seus custos. Primeira coisa que você vai fazer é definir o seu cliente ideal. Então, o que é definição do cliente ideal? É um cliente que você vai ter prazer de atender, que você vai querer atender, afinal de contas, você está levando alguém para dentro do seu WhatsApp. Então, você identifique qual cliente eu quero atender. Para você já trazer essa pessoa, eu vou até deixar aqui um vídeo sobre prospectar clientes, né? Trazer clientes aí para dentro do seu WhatsApp. Vou deixar aqui, acho que vai estar por aqui, né, em algum canto da tela, para você trazer clientes. Quem são esses clientes? O seu cliente ideal. Então, quem que é o cliente ideal? É aquele cliente que você quer atender. Quem é esse cliente que você quer atender e o que que você tem de solução para ele? Então, você já precisa estar preparado para poder já receber essa pessoa. Eu vejo muito empreendedor que chega que não está preparado para receber o cliente. Aí o cliente chega assim, então eu quero. Aí a pessoa não sabe o que dizer. Então, saiba o que dizer. Saiba quem são, quem é esse nicho, esse grupo de pessoas que se interessariam para aquele produto ou serviço que você quer oferecer, ok? Depois, se você quiser, deixa aqui nos comentários, eu gravo um vídeo especialmente sobre como definir o cliente ideal para o seu negócio. A outra coisa é, chegou esse cliente, você trouxe esse cliente correto aí para dentro do seu negócio, a primeira coisa que eu falo, pelo amor de Deus, o silêncio é o mestre aqui. Você precisa trabalhar a sua escuta, porque um bom vendedor, ele tem uma escuta ativa. A ideia, quem diz que quer comprar é o cliente. Não é você que diz o que ele precisa. Ele vai dizer o que ele está precisando e você vai encontrar nos seus produtos e serviços o que se adequa a esse desejo dele. Então, fique calado, não pressuponha nada. Eu já vi muito vendedor perdendo venda porque pressupõe que o dinheiro, que o cliente não tem dinheiro, pressupõe que o cliente quer isso, pressupõe que aquilo ou a outra coisa vai ser um problema para o cliente, sendo que você nem sabe o que é o problema para o cliente. Um cliente que acabou de chegar, você primeiro vai conhecer. Então, o que eu te falo, eu sempre falo é assim: entenda que é um ser humano conversando com outro ser humano. É um relacionamento que você está criando ali. E quando você entende que é um relacionamento de um ser humano que está com um problema que precisa ser resolvido, e um outro ser humano, que é você, que tem a solução para esse problema e para um desejo que não está muito bem atendido, dá match. A venda, ela é muito mais emocional do que racional. A gente até acredita que tem uma certa racionalidade ali na hora de fazer as contas matemáticas e pagar por algum produto, mas quando aquele produto ele resolve mesmo um problemaço que você tem, ou ela resolve, ela traz, ela atende a um desejo que nenhum outro atendeu, você faz a compra. Então, a primeira coisa, escuta o seu cliente. Pergunte, coloca perguntas ali para entender os problemas e os desejos do cliente. Vai anotando tudo, porque na hora do fechamento são essas informações que você vai usar. O fechamento eu vou ensinar no final do vídeo, tá? Para a gente poder ir passo a passo até o fechamento de vendas. Então, entenda o seu cliente, escuta tudo, anote tudo, pergunte tudo. Eu falo que é vestir a roupa de investigador. Você vai se tornar uma detetive, um detetive ali naquele momento de conversar com seu cliente. Identifique tudo, identificou tudo, anotou tudo, se tornou
íntimo daquela pessoa, já sabe todos os desejos dele. Tem um ponto ali que é o principal, que é o terceiro passo, né? Primeiro, definir o cliente ideal, ficar calado, escutar tudo. E aí, o terceiro passo, que é entender pergunta para o cliente se ele já procurou em alguma solução, você já procurou solução para isso? Desde quando você está enfrentando isso? Que aí a pessoa vai falar um pouco mais, desde quando ela passa por isso, as soluções que já tentou, e aí você está investigando mais. Quando você vê isso, possivelmente vai mostrar ali coisas que a concorrência já devia estar atendendo e não está atendendo. Identifique o desejo que não está muito bem atendido. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer uma geladeira, mas todas as geladeiras que ela viu no mercado não tem um container para colocar uma latinha de refrigerante. E ela queria um lugar para colocar a latinha de refrigerante, porque o filho dele pega lá a latinha de refrigerante, aí ela vai pegar a latinha de refrigerante na geladeira, derruba tudo, e ele queria um container para facilitar. Estou inventando aqui uma história. Incentive o seu cliente a contar, né? Desde quando você passa por isso? Você está procurando, já procurou em outros lugares? E aí você vai identificar o que a concorrência não resolveu e por isso que o cliente continua procurando. E aí que você vai ver, entendi o que que o cliente está procurando, que ele não está achando em lugar nenhum. Então, se você entregar isso, vai chegar como aquela solução que estava buscando. E aí vem esse passo, você atender a um desejo que não está muito bem atendido e que se o cliente encontrar essa solução para esse desejo não muito bem atendido, ele paga o que for para você. Então, entendeu isso? Vem para o quarto passo, que é a prova social. Você vai mostrar ali que o produto ou serviço que você tem não só atende a você, como já atendeu outras pessoas e traz ali uma história de alguém que já viveu isso, de alguém que já passou por isso. Lembra que eu falei aqui no início do vídeo que eu já atendi várias mentoradas, que algumas aumentaram, e é pura verdade, eu tenho provas sociais disso, eu tenho vídeos aqui no meu canal, eu vou deixar até alguns links aqui para você, de pessoas relatando o sucesso que tiveram ali no negócio delas por causa do atendimento que elas receberam sobre mim. São provas de que, olha, funciona para você, já funcionou com um monte de gente, vai funcionar com você. Então, por exemplo, no caso da geladeira, fala, outro dia mesmo, veio com a família, com tantos meninos, e aí a gente até testou, olha como é que dá a altura para a criança ali pegar, alcançar a latinha, se o cliente relatou que tem criança. Então você traz ali uma história de uma outra pessoa, de uma outra situação, para que o cliente projete ali, nossa, é exatamente isso que eu quero. Você constrói uma história na mente do cliente através de provas sociais para que ele confirme, valide que é exatamente isso que ele estava procurando e que de fato funciona assim como funcionou para outras pessoas, funciona para ele também. Ficou claro? Quarto passo. Então, agora a gente vai falar sobre valor, não de preço. Eu não gosto dessa coisa. A gente já sabe, né? Todo mundo fala valor, preço, a mesma coisa e tal. Não é a mesma coisa, e a gente sabe sobre isso. Mas o que é o valor? Quando você está atendendo uma demanda, um desejo não muito bem atendido, você está trazendo ali um valor que é um valor para aquela pessoa. Por isso que eu falei que é um ser humano conversando com outro ser humano. Então, você traz ali o que é valor para aquela pessoa. O que é valor para mim é diferente do que é valor para você. Concorda comigo? Por isso que aquele primeiro lado, o cliente ideal, de conhecer o cliente, se relacionar, de criar um relacionamento com o cliente é tão importante. Lembra que eu falei que a gente usaria aqui na hora de ir para o fechamento de vendas? A gente não chegou no fechamento de vendas. Agora é uma transição entre o momento que você conhece o cliente, mostra ali que você tem ali o que atende um desejo não muito bem atendido, você vai fazer uma transição para o fechamento de vendas. O fechamento de vendas vem depois. Mas como é que funciona a transição? Você vai reforçar o valor daquele seu produto ou serviço que você está oferecendo. Então você precisa mostrar o impacto que isso vai gerar na vida dele. Como você já tem todas as informações sobre a vida dele, porque você criou bem criadinho um relacionamento com ele, você vai usar as falas dele, do cliente, e trazer essas falas aqui para esse momento de transição para o preço. Então, você vai pegar o que ele te disse e fazê-lo imaginar ele vivenciando essa solução. Ficou claro? Então, você vai pegar isso. Então, entenda, os clientes, eles fazem parte de um nicho, mas dentro desse nicho tem uma diversidade humana. Por isso é tão importante você ter criado um bom relacionamento. Vou voltar lá ao exemplo da geladeira.
O cliente falou para você que o filho dele bagunça e derruba tudo quando vai pegar as latinhas e por isso ele queria um container. Cara, você sabe que esse cliente tem criança. Pergunta, vocês gostam de assistir cinema? Imagina, vocês estão bem no meio do cinema, seu filho pega, pede quer tomar um refrigerante, aí você com medo dele bagunçar, tem que vir aqui pegar. Não, aqui tá resolvido. Aqui você tem um container com latinha. O seu filho pode vir sozinho pegar a latinha na geladeira e não atrapalha o filme de toda a família. Então traz para ele uma história envolvente que reforce o valor daquela compra. Entendeu? Então esse é o momento de transição, onde você reforça que aquela é uma boa compra. Ali o cliente já está te perguntando o preço. Ele só quer comprar. Se você for fazer, se você fizer isso do jeito que eu estou te ensinando, o cliente já está te perguntando o preço. Pelo amor de Deus, me fala, porque eu já quero. E aí está na hora de falar o preço. Bom, o que que você deve fazer na hora de falar o preço? Muita gente oferece um produto mais barato com medo do cliente não poder pagar. Você não sabe. Você não sabe se o cliente pode. Não importa a classe social do cliente, se ele realmente quer, ele faz por onde conseguir aquilo. Né? Ele tem ali, ele se vira. Ele se vira, mas se tem esse valor visceral, o cliente compra. Então não se preocupe com o preço. Se preocupe primeiro em oferecer a solução e qual o seu melhor produto para atender aquele problema do cliente. Na técnica de vendas que muita gente usa, eles falam, oferece mais barato e depois você vai subir. Não, não tem nada disso. Oferece o que o cliente precisa. O que o cliente precisa é mais barato? Ótimo, é mais barato, bom para o cliente. O que o cliente precisa é um produto mais caro, oferece o mais caro. E aí você vai fazer o quê? Chama ancoragem de preço. Você vai colocar que aquele que atende o problema dele tem valor, tem preço, e o preço é aquele. E aí, vamos supor que o cliente não tem condições de te pagar. Aí sim, você oferece uma solução similar, porém mais barata. E aí você fala assim, ó, eu tenho este outro modelo aqui, eu tenho esse outro produto, serviço aqui, que atende aqui também a sua demanda, é um pouco mais barato, ele não tem isso, não tem aquilo, mas atende primeiro e tal essa demanda sua. Aí você desce o valor, você já fez uma ancoragem de preço em relação ao seu valor, e aí sim você pode descer o preço, porque o cliente sabe que a solução completa, ela tem valor, né? Ela vai comprar por aquela coisa VIP, mas se ele não tem condições, você desce e continua atendendo. Como você sabe todas as demandas do cliente, você vai saber aplicar essas técnicas de venda que eu trouxe aqui. E aí você tem um relacionamento com o cliente futuro, onde ele inicia a jornada dele adquirindo, aí sim é hora de iniciar adquirindo um produto ou serviço de valor menor, e aí depois, em outro momento, como você vai criar o seu cliente, você vai continuar ali um relacionamento com ele. E essa é a última coisa que eu quero te apresentar aqui no vídeo, de criar um relacionamento pós-compra. Então, o cliente pagou, seja o mais caro ou mais barato, de acordo com o seu fechamento de vendas, né? E ele pagou por aquele produto. Aí sim, você vai criar um relacionamento pós-venda, que também, você também, mesmo se ele não fechou, esse relacionamento continua, seja sim ou seja um não. Você tem que entender que depois ali de fechar a venda ou de não fechar a venda, esse cliente ou futuro cliente, ele continua fazendo parte do seu relacionamento. E aí eu vou deixar aqui para você um vídeo que eu gravei sobre isso, sobre como se relacionar com o cliente após o fechamento de vendas. Te espero lá.